essa discussão na Câmara, em paralelo com o julgamento acontecendo, ela é adequada para esse objetivo? Eu imagino que sim, né? Porque acho que existe em todo esse processo uma tensão. Tá? O processo é todo permeado por uma tensão política, né? O que é prévio a esse processo, prévio até mesmo aos atos de 8 de janeiro, prévio aos problemas que foram verificados e aos questionamentos que o ex-presidente Bolsonaro fez às eleições de 2022, né? Previamente a isso, havia ainda uma tensão entre o Supremo e alguns políticos ou parte da direita, ou enfim, né? Aqueles que foram objeto daquele inquérito e das ramificações daquele inquérito. Então, me parece que essa tensão nunca acabou, né? Nunca acabou. Por exemplo, eu até recolhi aqui, há, por exemplo, uma opinião de imprensa, opinião inclusive de colunista aqui da Gaúcha, de que depois do ato de 8 de janeiro, Alexandre de Moraes continuaria cometendo excessos, tá? Porque houve uma série de decisões que foram objeto de críticas, não só por parte do meio político, mas por parte de editoriais de imprensa diversos, não só aqui, como o Estadão, especialmente, Folha de São Paulo, não só veículos também de direita, né, conhecidos como veículos com uma linha editorial de direita, mas veículos que procuram manter uma certa neutralidade, ouvir todos os lados e primar pela informação em primeiro lugar. Então, essa tensão sempre existiu. Tá? Ela vem existindo pelo menos desde 2019. Pelo menos desde 2019. Sendo assim, não me parece que haja nenhum tipo de inconveniente, é natural. O julgamento está acontecendo, certo? Ninguém tem, na verdade, muita expectativa em relação ao resultado, porque, na verdade, se nós formos prestar atenção no que têm dito os próprios jornalistas que têm acompanhado e feito a cobertura, os especialistas, né, em direito penal, inclusive, todo mundo que tem acompanhado o julgamento não espera outra coisa que não a condenação. Até porque os vários ministros do Supremo, inclusive, já adiantaram que efetivamente houve golpe de Estado e já adiantaram, inclusive, que houve a participação de algumas daquelas pessoas, pelo menos algumas daquelas pessoas que estão ali, que formam um núcleo político, que seriam, na verdade, aqueles que integrariam a cabeça, né, desse suposto atentado contra a democracia que teria sido, digamos assim, chegado ao seu ápice em 8 de janeiro. Então, a gente está diante de um cenário que nunca se pacificou, na verdade, né? Passaram-se as eleições e as questões continuaram, né? O governo mudou e o inquérito, por exemplo, das fake news não foi abandonado, continuou. A ameaça golpista, digamos assim, ela se dissipou, mas o Supremo continuou com uma atuação bastante ativa, em particular, o ministro Alexandre de Moraes continuou com uma atuação bastante ativa e bastante destacada. Portanto, o processo, ele não é exatamente um processo jurídico, ele é permeado de questões políticas, está situado dentro de um contexto em que há uma tensão, às vezes até pessoal, entre alguns dos juízes e alguns dos réus, principalmente o ex-presidente, e é natural que o mundo político esteja um pouco efervescente, né, e tentando resolver essa questão, ou endereçar essa questão, por exemplo, com a ideia da anistia. Poderia ser alguma outra, mas a ideia da anistia talvez seja a ideia mais factível, né, para poder minimizar isso. Até porque isso foi manifestado, inclusive, por juízes como o próprio ministro Fux. Aquele caso, por exemplo, da Débora do Batom, que foi um caso que se tornou mais emblemático, mas há tantos outros, aquela pena foi uma pena, em geral, considerada excessiva, né? Eu me lembro que até o ministro Alexandre de Moraes disse algo como o legislador que mude a lei, né? E que depois se aplique retroativamente a pena menor, se aplique para o caso dela. Agora, talvez a anistia, certamente ele já manifestou isso, a anistia não seria a melhor saída, né? Então, eu quero dizer o seguinte,
parece haver um sentimento social dividido em torno dessa questão. E isso, essa temperatura, o Congresso colhe. É natural que o Congresso, que o mundo político colha essa temperatura, perceba que, mesmo com a condenação, né, de todos aqueles envolvidos, não haverá pacificação, portanto é muito difícil que haja uma agenda positiva para o país. O país está envolvido nessa questão há muito tempo e talvez a gente precise endereçar uma solução política para esse assunto. Senhor Andrei, queria ouvir o senhor sobre condução do Alexandre de Moraes nesse processo e se a anistia é um recurso válido para conter eventuais excessos do ministro. Sim. Bem, até no último programa que eu participei aqui com vocês, com o professor Alexandre Wunderlich, a gente discutiu bastante isso e eu estou de acordo que no exercício da jurisdição o ministro Alexandre de Moraes ele tem cometido alguns arbítrios. Eu vou fazer um exercício muito simples. Eu sou advogado criminalista, atuo em todas as cortes, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Quando um habeas corpus de um cliente meu cai na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, a sensação que eu tenho é de que eu vou perder. Então, não estamos falando de alguém, né, que existem muitas narrativas perdidas aqui no meio de alguém abolicionista, alguma coisa assim. Não, estamos falando de uma pessoa bastante rigorosa. Não é, na minha visão, um ministro fácil de lidar quando a gente discute direito e liberdade. Efetivamente, existem abusos praticados, diversos abusos praticados. Mas eu gostaria de ressaltar, e agora aqui puxando a colocação do professor Pedro, que a jurisdição constitucional ela é tradicionalmente contra-majoritária. Tradicionalmente contra-majoritária. Está dentro da jurisdição constitucional, leia-se Supremo Tribunal Federal e não só o STF, lidar com tensões sociais. Essas tensões sociais não ocorrem só agora, não ocorreram só agora. Essas tensões sociais elas ocorreram no julgamento do Mensalão. Essas tensões sociais elas ocorreram nos julgamentos que envolveram, por exemplo, Lava Jato, e agora se repetem no julgamento envolvendo, não o golpe, e aqui eu gostaria de corrigir, a tentativa de golpe, né? Se tivesse ocorrido o golpe, talvez a gente não estaria discutindo isso aqui, e é muito bom lembrar, isso, né? Então, eu buscar uma pacificação social por causa de uma alegada tensão entre sociedade e poder judiciário, notadamente no âmbito de uma sociedade que hoje é muito amplificada em sua voz por redes sociais, por redes de uma maneira geral, significa colocar o judiciário de joelhos perante a sociedade. E a função do judiciário é exatamente essa, né? Principalmente essa. Tá? Sobre o aspecto pacificador, eu tenho aqui a última pesquisa da Datafolha sobre opinião, sobre anistia, e 35% das pessoas ouvidas são favoráveis à anistia. Né? Então eu fico aqui me perguntando, que pacificação a gente vai produzir se nós atendermos 35% das pessoas? Ou seja, esse para mim é um raciocínio que ele nem é relevante. Se fosse 70% das pessoas querendo a anistia, isso não seria relevante ainda assim para a anistia ser aprovada. Pela singela razão de que se nós fizermos um plebiscito hoje perguntando para as pessoas se elas querem pena de morte, eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ter 80% de aprovação, 90% de aprovação. O que não significa que a gente tenha que aprovar uma pena de morte. Né? Então, o conceito de democracia, inclusive, aqui ele entra em jogo. Né? Então, a minha dúvida é, necessitamos dessa pacificação agora? É o primeiro ponto. O segundo ponto é, concedendo a anistia, que recado nós estaremos dando para o eleitor após o resultado do próximo pleito, em 2026? E recado, e aqui eu pego as palavras do próprio presidente da República, né? Quando ele, ex-presidente da República, quando ele sendo interrogado, ele disse, eu não tenho culpa se um bando de louco lá na frente do quartel, que batia continência para pneu, que botava telefone virando lá para o céu buscando ET, estava buscando ditadura, estava buscando intervenção militar. Pois é, esse bando de loucos, na palavra do próprio ex-presidente, e aqui eu abro aspas, porque foi ele que disse isso, esse bando de loucos, uma vez anistiado, sendo que no segmento daqueles que acabaram entrando no Congresso Nacional, entrando no STF, quebrando tudo, que recado eu estarei dando para essas pessoas
Se eu anistiar o erro que elas cometeram, e elas cometeram um erro bastante grande, eu também discordo aqui do professor Pedro, o caso do batom não é só o caso do batom. É um caso de isso se chama multidão delinquente no direito penal, é um caso de adesão de uma conduta muito maior. Então essa narrativa ela precisa de um ajuste, não é só aquela passadinha de batom na estátua que está em jogo, é o fato de ela sozinha ela não faria aquilo. Esse é o ponto. Ela sozinha ela não faria aquilo. Então eu tenho uma multidão aderindo coletivamente a uma conduta muito mais grave do que aquilo, né? Então a minha pergunta é, como é que essas pessoas irão se portar se, por exemplo, na próxima eleição, o candidato que for, vamos supor, o presidente Lula se reeleja na próxima eleição, como é que essas pessoas que quebraram tudo e foram anistiadas irão se portar no dia seguinte a mais um pleito eleitoral negativo às suas convicções? Ou seja, a gente estará dando recado, bom, podemos voltar lá e fazer a mesma coisa. Eu acredito que num mundo civilizado, né, em que atos, desvios, de uma maneira geral, eles ocorrem, eles devem ser punidos. Eu, pessoalmente, tenho uma leitura, inclusive filosófica aqui, da pena, muito baseada numa ideia de restabelecimento comunicacional da norma. Eu tenho que comunicar que o direito, uma vez violado, ele reage. E a ordem constitucional, uma vez violada, ela reage. Então, eu não concordo muito com a ideia de que uma anistia produziria pacificação, até porque o que eu tenho hoje, estatisticamente, equivale a 35% da população irresignada, né? Na sua visão, não houve pessoas que cometeram só crimes menores, e aí a gente fala do dano qualificado, por exemplo? Não, a gente tem uma adesão de diversas pessoas. Aquelas coisas, eu também já escrevi sobre isso, sabe? Aqueles exemplos que no direito penal a gente tinha que buscar em livros para dar exemplo de multidão delinquente. Quando tem uma pessoa que coloca em início uma empreitada criminosa e vem outra e colabora. Um exemplo bem simples. Se eu estiver chutando uma pessoa na rua e outra pessoa vier e me ajudar a chutar essa pessoa, por mais que eu não conheça ele, que nós não tenhamos combinado o resultado, se essa pessoa vier a morrer, nós dois responderemos por essa morte, independentemente de quem deu o pontapé fatal. Esse é um exemplo básico do direito penal. E nesse caso especificamente, esse caso tem uma particularidade que é uma coisa fantástica. Eu atuei no inquérito policial lá, originário, tive um cliente que foi investigado, inclusive indiciado, depois acabou ficando de fora da denúncia, então conheço particularmente bastante as provas. E neste caso especificamente, nós temos uma particularidade que é um absurdo de provas. São diálogos de WhatsApp que confessam situações. Eu tenho dolo confessado em cartaz, em lives, e as pessoas dizendo que queriam depor um Estado, as pessoas dizendo que queriam, né? Então, não se trata só o ato de passar o batom na estátua, se trata de uma adesão psicológica coletiva de diversas pessoas num ato que é muito maior, insuflado por outras pessoas que estavam por cima. É muito bem pensado o que aconteceu. Aquilo não foi à toa. Então, não é um ato isolado, não é simplesmente um batonzinho na estátua, é de algo muito mais grave. Sim,